Bom dia! Vamos aí começar nossa aula de hoje, falando aí sobre preparo periódico do solo, mais especificamente sobre arados de disco e arado de avecas. Então, o pessoal vai chegando aí, a gente vai dando continuidade aqui na nossa aula. Pessoal nos assistindo aí pelo Instagram e também pelo YouTube. E nós vamos fazendo aí as interações. Então, bom dia para todo mundo. Reiniciando aí o nosso semestre, depois de um período de recesso. E a gente vai, então, falando aí sobre o nosso preparo periódico. Só uma perguntinha, pessoal que está nos assistindo pelo YouTube aí, está tudo ok? Então, nos vendo e ouvindo bem, só dá um ok para a gente aí, para a gente, então, continuar aqui o nosso bate-papo. E hoje falando sobre arados de disco e arado de aivecas, né? Principalmente falando aí sobre as regulagens. Maravilha. Então, antes da gente entrar no mérito aí do processo, né, das regulagens e da operação propriamente dita com arado, é importante que a gente fale um pouco sobre o princípio de funcionamento dos nossos arados com relação ao processo aí de inversão da leiva do solo. Então, o objetivo do arado, né, e aí não importa para a gente se é disco ou se é aivecas, é cortar uma leve fatia de solo e promover, então, a inversão dessa leiva juntamente com um efeito de estorramento, né, do nosso solo. Fazendo aí essa inversão, e com isso, então, a gente pode observar nessa imagem aí acima da esquerda, né, que a gente tem uma condição natural do solo, e à medida que o arado ele entra na superfície do solo, ele vai fazer o corte inicial, vai fazer a elevação, a inversão e o tombamento dessa fatia de solo, que nós chamamos essa fatia de solo de leiva, tá ok? E essa leiva, né, é que vai colocar essa fatia de solo, ela vai ser invertida através da movimentação e da ação da minha ferramenta, que é o meu arado, seja ele de discos ou seja ele o de aivecas. E se a gente observar na parte superior ainda nessa imagem à nossa esquerda, o que vai diferenciar a mobilização do solo entre o disco e entre aivecas é a característica que ele vai deixar essa fatia de solo. Então, nós vamos observar um pouco mais para frente que quando falamos aí da qualidade, né, dessa inversão, nós vamos ver que o arado de aivecas, e pela imagem que nós temos aí, ele forma uma leiva mais homogênea e em comparação aí com o nosso arado de discos, né? E nesse momento nós não vamos entrar aqui no detalhe da formação prismática do solo e essas coisas mais relativas à física do solo. Importante a gente entender que o princípio, né,
do processo aí de aração é o corte, elevação e a inversão dessa leiva do solo. Os objetivos que nós temos aí com relação ao processo que nós fazemos aí de aração do solo primeiro, expor esse nosso subsolo à ação de todas as intempéries, a ação do sol, chuva, vento, né? E com isso nós vamos ter aí uma melhora nas características desse solo. Esse processo de inversão ele vai também permitir que haja uma infiltração da água do solo e também melhorar a questão aí da aeração do meu solo. Vou ter a possibilidade, né, de fazer essa operação, casando ela com outras operações, como, por exemplo, distribuição de corretivos, incorporação desse material, incorporação de restos vegetais de culturas anteriores que, porventura, estejam aí na superfície do solo, vai promover o controle, né, de plantas invasoras, de ervas daninhas, que porventura estejam na superfície do meu solo, e também promover aí a eliminação de possíveis pragas que possam existir na superfície no meu solo, né, em função aí dessa movimentação e dessa mobilização que nós fazemos aí quando entramos aí para fazer o preparo que nós chamamos de inicial do solo através do uso do arado. Então, são os principais objetivos aí da aração. O meu arado, ele é um equipamento de preparo primário do solo, né? Um dos mais utilizados aí quando se fala em preparo convencional do solo, né? E a grande maioria das nossas propriedades que não trabalham em outros sistemas que vocês já viram na outra aula sobre sistemas de cultivo, como plantio direto e cultivo mínimo, então usam esse equipamento, né, esse implemento para realizar aí as operações de preparo. Então ele tem, como a gente já falou, a função de cortar e inverter parcialmente ou completamente a camada do solo, né, e essa inversão também vai causar aí um esboroamento desse solo em terrio de materiais que porventura estejam na superfície. Então, isso aí é uma definição feita pela ASAB. Bom, então, dado esse preâmbulo, essa introdução, vamos passar então à classificação dos nossos arados. Então, nós podemos aí classificar os nossos arados em virtude de características que ele dispõe, né? Então, quanto ao tipo de órgão ativo, quanto à movimentação desse órgão ativo, a quantidade de órgãos ativos que eu tenho montado no meu equipamento, no meu implemento, no meu arado, e com relação aí, ao tipo de acoplamento que nós também fazemos desse implemento no nosso trator. Então, nós vamos ver passo a passo, um a um, cada uma dessas características, né, e as suas particularidades. Em relação aí ao órgão ativo, nós vamos ter o arado de discos e o arado de aivecas. Se nós observarmos aí nas imagens, né, o arado de discos ele tem como órgão ativo um disco, que é a ferramenta que vai fazer todo aquele processo que a gente já descreveu e que vai ter o contato com o solo. Esse disco vai ser montado numa estrutura e essa estrutura vai estar acoplada no trator. Nós já vamos ver essas características peculiares. Já o arado de aivecas, que é esse vermelho, a característica do órgão ativo dele é diferente. Então, ele tem uma estrutura que nós chamamos de aivecas, que ela é fixa numa estrutura, num chassi, e tem os seus devidos componentes e as suas particularidades. Um detalhe interessante, que os discos eles têm uma movimentação rotativa quando eu desloco ele com o trator e ele trabalhando com solo.
Então, esse movimento de rotação originado pela movimentação do arado no solo, ele vai nos dar aí características de trabalho interessantes que a gente já vai ver. Quanto à movimentação do órgão ativo, nós vamos ter aí dois tipos de arados e vai servir tanto para o arado de discos como também para o arado de aivecas. Então, eu vou ter o arado de disco fixo, que ele tomba a terra somente para um lado, e vou ter o arado reversível, que com a movimentação do conjunto de discos, eu consigo tombar a terra para um lado e tombar a terra para o outro. Então, isso confere características operacionais interessantes quando se vai trabalhar com esse arado no campo, né? E isso permite, por exemplo, que a gente possa ir voltar com o arado reversível, trabalhando com o trator no mesmo sulco, somente revertendo a coluna, né, o seu conjunto de discos, mantendo sempre a movimentação do solo, o tombamento do solo, no mesmo sentido. Isso difere do arado o arado fixo, perdão, que eu só consigo movimentar o solo para um lado, então isso confere características operacionais diferentes, porque eu não consigo, com esse tipo de arado, que é fixo, sem a movimentação dos órgãos, e voltar no mesmo sulco. A mesma coisa acontece aí com o arado de aivecas, né? O que vai mudar é a estrutura onde esse chassi está acoplado. Então, no caso do disco, do arado de disco, que a gente viu na imagem anterior, né, o chassi dele, ele tem uma mesa que eu consigo deslocar a coluna. No caso do arado de aivecas, o arado fixo é montado em cima de um chassi, de uma estrutura, e o reversível, ele é montado aqui com um conjunto na parte inferior e outro conjunto na parte superior. E aí, para fazer a rotação, a reversão desse arado, eu ergo ele, aciono o controle remoto e ele vai a parte de cima colocar para baixo e a parte de baixo colocar para cima. Nós já vamos ver um pouco mais à frente, né, um videozinho para mostrar para vocês como é que faz esse processo aí de reversão, e é muito simples. E com isso ele vai sempre tombar a terra para o mesmo lado. Em relação à quantidade de órgãos ativos, nós vamos ter arados aí com apenas um órgão ativo, apenas um corpo, e arados com vários corpos, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Obviamente, conforme eu vou aumentando a quantidade de corpos no meu arado, eu também vou aumentando a demanda de potência e da minha disponível do meu trator para que possa aí, trabalhar e arrastar esse equipamento, né? E também aumento aí a minha largura de corte operacional. Outra classificação que nós temos é quanto ao tipo de acoplamento. Nós temos 3 tipos básicos de acoplamentos de implementos no trator, né, que a gente já falou isso em outras aulas, que são os equipamentos montados, semi-montados e de arrasto. Basicamente, hoje na agricultura, nós temos os equipamentos montados e o de arrasto. Os semi-montados, dificilmente nós vamos encontrar aí no nosso dia a dia. Mas só para recapitular, equipamento montado, acoplado nos 3 pontos do sistema hidráulico, semi-montado nos 2 braços inferiores e de arrasto na barra de tração do nosso trator. Isso confere algumas características, né? E principalmente na preparação do trator, que nós já vimos em aulas anteriores, né? O processo de adequação vai levar em consideração o tipo de distribuição de tração do meu trator e também o tipo de acoplamento do meu implemento no meu trator. Então, é importante que a gente saiba como esse processo, o que significa quando a gente fala montado, semi-montado e arrasto. Bom, falando então
especificamente dos nossos arados, vamos falar um pouco aí sobre as características que nós temos com relação aí ao arado de Ayvecas. O arado de Ayvecas foi o primeiro implemento de preparo de solo que foi concebido aí no mundo. Então, ele surgiu aí na época ainda dos homens das cavernas, né, que para poder desenvolver aí as suas lavouras, a sua subsistência, né, eles abatiam os animais e usavam os ossos dos animais para fazer a movimentação do solo para que eles pudessem aí fazer o plantio, né, daquelas culturas que eles usavam para se alimentar. Então, ele é um equipamento aí, milenar, né, e ao longo do tempo ele foi sendo aprimorado. Então, é o equipamento mais antigo que se tem registro aí, na civilização. Então, a sua principal característica, pelo desenho, né, do seu órgão ativo, ele promove um melhor revolvimento da camada de solo, fazendo a inversão completa da leiva. Então, o processo de corte, elevação e inversão da leiva feito pelo arado de Ayvecas, ele é muito mais homogêneo se nós compararmos aí com esse mesmo processo feito pelo nosso arado de discos. Obviamente, claro, tudo que é bom também tem os seus problemas. Então, ele tem vantagens e desvantagens que nós já vamos ver na sequência. Mas, em termos de característica, da qualidade da movimentação e do tombamento da leiva, o arado de Ayvecas, pelo seu formato, pela sua configuração, ele tem uma qualidade aí bem melhor. Então, em termos de vantagens, o arado de Ayvecas ele consegue quebrar as camadas que estão compactadas na parte superficial do solo. Então, com isso, eu tenho aí uma melhora significativa no processo aí de infiltração de água no solo e a incorporação de resíduos. Mas, em termos de desvantagem, né, falando um pouco ainda das vantagens, eu consigo, em virtude da configuração do arado de Ayvecas, trabalhar com ele com uma velocidade um pouco mais elevada se a gente comparar com o arado de discos. Obviamente, a velocidade ela tem um limitador, mas o arado de Ayvecas eu posso implementar uma velocidade maior de operação, desde que a minha máquina consiga ter a potência para fazer isso de forma eficiente. Ao passo que o arado de discos, por ele ter a movimentação, a rotação do disco, se aumentar muito a velocidade, essa rotação ela não consegue suprir aí a minha demanda de velocidade e eu perco, por exemplo, profundidade de trabalho. O arado começa a querer sair do solo. E já o arado de Ayvecas isso não acontece. Então, ele tem também essa característica. Em solos onde eu tenho um teor de argila maior, ele tem uma dificuldade de se trabalhar, de fazer esse processo de corte, inversão e tombamento da leiva, se eu não mudar algumas características nele. Ao contrário do arado de discos, o arado de Ayvecas, a força de coesão do solo na parede da Ayveca é muito forte, é muito intensa. Então, se eu tenho um solo mais argiloso, se eu tenho um solo mais coeso, mais pegajoso, ele facilmente tem a possibilidade de ficar aderido aí na parede da Ayveca. E se essa parede da Ayveca ficar aderida com o solo, ele começa a ter dificuldade de profundidade, ele começa a ter dificuldade de inversão da leiva, de corte, então isso acaba atrapalhando o processo. Então, para esses tipos de solo, eu tenho que mudar o tipo de Ayveca que eu vou trabalhar para diminuir a área de contato do solo com o meu equipamento.
Vocês já devem ter visto alguns arados de Iveca que tem, a gente chama de Iveca listrada. Então, ela não tem a parede da Iveca, ela não é totalmente preenchida, ela tem como se fosse tiras de ferro e um espaço entre uma barra de ferro e a outra, formando a Iveca. Então, isso diminui a área de contato, diminui essa pressão e ele consegue trabalhar de forma mais efetiva. Então, isso acaba sendo uma desvantagem, porque você tem que ter uma Iveca específica para trabalhar nesses solos pegajosos, porque acaba grudando esse solo na parede da Iveca e isso atrapalha principalmente a inversão. O arado de discos, né, ele tem em virtude dessa movimentação independente do disco, dessa rotação, a facilidade dele ultrapassar obstáculos que porventura a gente encontre aí no solo. A Iveca, a partir do momento que ela entrou no solo, ela não tem mais a capacidade de sair, a não ser que a gente levante o sistema hidráulico, levante o hidráulico do trator. Então, se eu tiver trabalhando com esse equipamento em locais onde eu tenho restos de cultura, principalmente toco, tiver muita pedra, ela tem dificuldade de trabalhar em virtude dessa característica. Por quê? Ou a Iveca rompe e arranca esse toco, essa pedra, por exemplo, ou ela vai se quebrar, porque eu não tenho, em virtude da característica construtiva, a capacidade dele girar por cima como um arado de disco gira. Então, ela tem limitações para trabalhar e não é recomendável a gente trabalhar com esse equipamento em solos, em locais onde eu não conheço muito bem a superfície do solo. Então, se é áreas onde já está feito um trabalho constante, dificilmente eu vou encontrar esses elementos lá, resto de cultura, toco e pedra. Mas áreas novas, por exemplo, já fica mais complicado, porque a possibilidade de existir esses elementos é muito grande e isso vai atrapalhar aí, o trabalho aí do meu equipamento. Mas é um equipamento de preparo de solo muito bom em termos de qualidade do trabalho realizado, se a gente comparar ele aí com o arado de discos. Ok, pessoal? Bom, falando então um pouco sobre a constituição, né, de Ivecas, nós vamos ter aí dentro da sua constituição aqui um chassi que vai ser, podemos chamar aí de a barra porta-ferramentas, onde vai estar montado nesse chassi toda a estrutura. É lógico que eu estou apresentando para vocês aqui um tipo de arado de Ivecas, nós vamos ter outros tipos aí, eu só peguei esse como exemplo, tá certo? Nós vamos ter aqui um cabeçalho, né, de acoplamento, no caso aqui é um arado montado, então nós vamos ter lá a torre, nós vamos ter os braços inferiores esquerdo e direito, que equivale aqui ao número 8, né, engate no trator. Se fosse um semi-montado, só teria os braços inferiores, e se fosse um de arrasto, teria uma barra, um cabeçalho aqui, ao invés dos 3 pontos do sistema hidráulico. Esse cilindro hidráulico que está aparecendo aqui, pode ser que encontre ou pode ser que não. Então, no caso desse modelo, desse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, esse cilindro hidráulico ele faz uma regulagem para aumentar a largura de trabalho do meu conjunto inteiro. Nesse exemplo aqui, não são todos que vão possuir. O meu órgão ativo, que é a Iveca, que está aqui o número 4, que essa Iveca, que é o 4.5, né? Essa Iveca ela tem uma configuração, uma geometria diferente, né? Nós temos outros tipos de modelo de Iveca, e para esse modelo, esse arado ainda traz uma superfície aqui na parede da Iveca, que é um revestimento de polietileno. Então, esse revestimento de polietileno ele ajuda no processo de inversão e no processo de tombamento da leiva. Então, é uma característica peculiar desse modelo aí de Iveca. Nós vamos ter aqui na ponta, não está anotado aqui, mas essas duas pontinhas que a gente vê em cada uma delas
são as relhas, tá certo? Na parte final aqui nós vamos ter uma roda. Então, essa roda aqui é uma roda limitadora de profundidade, não é uma roda guia. O que faz esse processo de estabilização são outros elementos que tem na Iveca, que nós já vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ter um cilindro aqui, né, que é um estabilizador para regular a profundidade, e alguns modelos como o nosso aqui, eles vão trazer essas duas rodas aqui, que são rodas também ou para transporte ou para fazer a limitação da profundidade. Quando a gente fala de profundidade de trabalho, né, nós vamos falar um pouco mais aí à frente das regulagens. Essas rodas, né, elas são um dos elementos que fazem o ajuste aí da regulagem da profundidade do meu implemento. Detalhando aqui, então, as partes, né, estão fazendo aí um corte e separando aí o conjunto que faz todo o processo. Então, na parte inferior aí, nós vamos ver a relha. Uma característica também interessante da Iveca, que ela é montável e desmontável. Vocês estão vendo aí que ela tem várias partes, que em função de características que eu quero, eu posso mudar esses elementos para atingir uma melhor performance do meu conjunto. Então, eu tenho uma Iveca de uso geral, eu tenho uma relha de uso geral, e eu tenho outras que permitem, por exemplo, deslocar em velocidades mais elevadas, aumentar a penetração, facilitar o processo de operação. Então, eu posso mudar isso em virtude de características mais específicas para aumentar a performance do meu arado. Mas todos eles vão ter essa composição. Então, na parte inferior aqui, que é o número 1, eu vou ter a minha relha. A relha, ela tem a função de iniciar o primeiro corte e começar o processo de elevação daquela fatia de solo que está sendo cortada. Esse solo, depois que foi cortado, iniciou o processo de elevação, ele vai entrar no órgão propriamente dito do nosso arado, que é a Iveca. Então, toda essa estrutura aqui, que tem configurações diferentes. Isso aqui é um modelo de configuração. Então, a Iveca, ela vai ter a função de continuar a elevação dessa fatia de solo e promover, então, o seu tombamento, a sua inversão dessa leiva, projetando ela para o lado à medida que o arado passa realizando o seu trabalho. Na parte de trás aqui, que não está dando para a gente ver, nós vamos ter um outro elemento que nós chamamos de rastro. E esse rastro é importante porque ele vai absorver todos os esforços laterais que tem de reação do solo com o meu equipamento. Né? E nós vamos ver um pouco mais para frente, quando falarmos aí de regulagem, que é através desse rastro que nós vamos fazer os ajustes aí, tanto de profundidade quanto de estabilização do meu arado, do meu implemento. Nós vamos ter aqui o suporte, né? Então é uma estrutura que está presa numa coluna e essa coluna está presa no chassi da máquina. Então esse suporte é que vai sustentar tanto a relha quanto a Iveca, e isso vai estar fixo na coluna, e a coluna, então, conecta essa estrutura toda no chassi. Então, basicamente, essas são as principais partes que nós temos do arado de Iveca. Se a gente observar, né, além dele ter uma qualidade melhor aí na operação, ele também tem como vantagem, podemos dizer assim, uma simplicidade nos componentes que fazem parte. Então, não tem muitos elementos como a gente tem, por exemplo, e vamos ver um pouco mais aí no arado de discos. Então, ele tem uma estrutura simples e, de certa forma, de fácil manuseio. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Por favor, se tiverem aí alguma dúvida, é só colocar aí no chat que a gente responde aqui para vocês. Tá ok? Então, vamos falar um pouco agora das características que nós temos
em relação ao nosso arado de discos. Então, o arado de discos, né, ele tem aí a função básica, né, de transportar, cortar, elevar e inverter as leivas do solo. Essa inversão ela acontece principalmente pela rotação que ocorre aí na movimentação dos discos, né, que é exercida, essa rotação ela acontece em função aí da força exercida pelo solo no disco durante aí a passagem do meu equipamento. Então, essa movimentação faz com que eu tenha, além do deslocamento do trator, os meus discos também girando. E isso vai proporcionar aí algumas características peculiares ao meu equipamento. Em termos de vantagens e desvantagens, né, obviamente, comparando aí até mesmo com o arado de Iveco, o arado de discos ele consegue trabalhar em solos onde eu tenho uma compactação mais elevada e um teor de água reduzido. Então, a Iveco eu já tenho dificuldade, por exemplo, de penetrar com ela se o solo estiver muito duro, estiver muito seco. Já o arado de discos, eu consigo, mesmo que eu não atinja a minha profundidade de trabalho inicial que eu desejo, mas ele consegue romper essa camada, mesmo estando em condições, podemos dizer assim, desfavoráveis, né, de operação, em virtude aí dessa movimentação, principalmente que ele faz de rotação do disco. Obviamente, nós sempre temos, né, e aí muitas vezes acontece das pessoas questionarem muito o uso, né, intensivo da máquina, intensivo do trator nas operações de campo, mas nós temos condições ideais para fazer essa operação, e o teor de água é uma delas. Não se recomenda, em termos de manejo, a gente trabalhar com preparo de solo, por exemplo, se eu tiver com solo muito seco. Isso vai trazer problemas sérios aí com o uso contínuo dessas operações nessas condições que não são condições desejáveis. Então, solo ideal, a condição ideal de umidade do solo, né, de teor de água do solo, para fazer as operações de preparo, é aquela condição de friabilidade. Vocês viram isso aí quando tiveram a cadeira lá de fertilidade do solo. Então, é interessante que a gente sempre tente trabalhar nessas condições. Ele também, em função dessa rotação que ele promove durante o deslocamento do trator, ele consegue trabalhar em locais onde eu tenho restos de cultura, onde eu tenho tocos, onde eu tenho pedras, porque, em função dessa rotação, ele consegue sobrepor essas situações. Então, vamos imaginar aqui uma condição comum de acontecer no campo: eu tenho um toco enterrado lá no solo, quando eu venho com o trator, o arado bate naquele toco, se ele não conseguir arrancar, pela movimentação de giro do disco, ele gira por cima daquele toco e cai de novo à frente, e a máquina consegue continuar trabalhando sem que eu danifique, na maioria das vezes, claro, o meu equipamento. Então, nessas condições, onde eu tenho solos muito pedregosos, raízes, tocos, eu consigo fazer a operação com o meu arado de discos, onde eu tenho dificuldade, às vezes até a inviabilidade de trabalhar aí com o meu arado de Ivecas. Tá certo? Desvantagens, né? Se a gente comparar com outros tipos de implementos de solo, por exemplo, uma grade aradora, o rendimento operacional dele acaba sendo reduzido. Que na próxima aula que nós vamos ter, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o próximo equipamento de preparo de solo, dentro do conceito de preparo secundário, que são as grades. Então, eu tenho grades que fazem o mesmo trabalho do arado, porém com um rendimento operacional maior, com uma largura de trabalho maior. Então, comparado com isso, ele tem essa desvantagem. Outro problema sério que a gente vai acontecer, principalmente com o arado, é uma compactação de camadas do solo pelo uso contínuo da operação de preparo de solo, sempre fazendo o mesmo equipamento, não fazendo rotações de cultura,
trabalhando sempre na mesma profundidade de trabalho, né? Então, isso vai, com o tempo, gerando uma camada compactada lá na subsuperfície do solo, que nós chamamos de pé de arado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando, por exemplo, não usamos rotação de cultura, fazemos sempre uma mesma cultura todos os anos naquela área e não fazemos um manejo adequado, eu posso, com o tempo, aí, formar uma camada compactada que nós chamamos de pé de arado, e o arado, pela sua característica, ele tem um papel importante aí, se a gente sempre trabalhar na mesma profundidade, nas mesmas condições, sem mexer e trabalhar fortemente aí no manejo. E a outra desvantagem que a gente já mencionou em comparação ao arado de discos, de aivecas, é a questão da velocidade. Eu não consigo implementar velocidades maiores porque chega um determinado momento que a velocidade de deslocamento atrapalha a questão da penetração do arado, em função da rotação do disco. Então, ele não consegue girar para acompanhar a velocidade que o trator está deslocando. Então, o que ele faz? Ele levanta. E aí ele perde a capacidade de penetração, reduz a profundidade de trabalho com o qual a gente já ajustou e já regulou aí o meu arado. Bom, em termos, então, de constituição das peças, dos componentes que fazem aí o meu arado de discos, né? Então, eu trouxe aí um outro exemplo. Nós vamos ter, como nós temos no arado de aivecas, um chassi, que seria a parte principal. Se for montado, eu vou ter um sistema de acoplamento aqui de 3 pontos. Então, torre, braço esquerdo e braço direito. Se for arrasto, uma barra de tração, tá certo? Um cabeçalho para ser acoplado aí na barra de tração. Alguns arados, não são todos, né? Ele tem esse eixo aqui, onde está o braço esquerdo e o braço direito, a gente chama de como se fosse um eixo de manivelas, então ele tem um movimento que eu posso ajustar, tá certo? Soltando esses 2 parafusos de cada lado aqui. Nós vamos falar especificamente, quando entrarmos daqui a pouco em regulagem, sobre como fazer isso. Então, alguns apresentam, outros não. Os pinos, né, para fazer o acoplamento aqui dos braços inferiores. Eu posso ter uma roda aqui acoplada aqui próximo à torre do implemento, que é uma roda que vai fazer a limitação de profundidade. Eu tenho outros elementos aí que eu posso limitar a profundidade, então pode ter ou não. Um conjunto de chaves, né, de tamanhos padronizados, que vem no nosso equipamento quando a gente compra, e o maior desafio é mantê-las dentro da oficina, né? Porque quando a gente fala de chave, quando a gente fala de pino, de acoplamento, quando a gente fala de quebra-dedo, né, esses elementos eles são muito rebeldes, como eu costumo dizer, e eles querem estar sempre fugindo. Então, tem que tomar muito cuidado para não deixar esses elementos aí fugirem, porque depois a gente pode precisar e não ter. Então, essas chaves aí são chaves para fazer o reaperto de todos os parafusos que compõem aí o meu implemento. Nós vamos ter aqui, fixo aqui e próximo aqui ao meu disco, né, que é o órgão ativo do meu arado, os limpadores de disco, tá? Ele tem a função de manter esse espelho do disco aqui sempre limpo, porque se eu tiver solo aderido na superfície do disco, ele vai atrapalhar a questão da penetração e também vai dificultar a elevação e a inversão da leiva do solo. Então, por isso que eu tenho aqueles limpadores ali para fazer e deixar sempre essa parede aqui do disco livre de adesão do solo. Os discos, né, que são os órgãos ativos, que é o número 9 aqui, em alguns modelos ele não tem a parede lisa, né, e sim a recortada, então eu posso usar esses discos recortados como
em locais, por exemplo, onde a gente tem excesso de palhada, e aí eu tenho uma facilidade de corte, de penetração, então eu posso mudar esses discos, mas, em via de regras, os nossos arados todos têm esse disco liso. E na parte de trás aqui, nós vamos ter uma roda, que essa sim é uma roda guia, né? E o próprio nome já diz, essa roda guia, ela tem a função de guiar, né, o trator, o conjunto trator e implemento, mantendo alinhado esse conjunto, evitando que a máquina tenda a sair para um lado ou sair para o outro e meu corte seja retilíneo, né? Porque lá na operação, lá no campo, eu não posso fazer a aração, por exemplo, fazendo um zigue-zague. Eu tenho que fazer os cortes retos para manter um alinhamento e isso facilitar o processo de operação. Então, essa roda guia tem essa função e ela também tem uma segunda função que nós vamos verificar aí mais para frente, quando já falarmos de regulagem, que é controlar a profundidade do meu arado. Ok? Bom, partindo agora, então, para a parte operacional, vimos as características peculiares de cada um deles. Vamos falar um pouco sobre a questão dos nossos acoplamentos. Então, a maioria dos nossos arados, eles são montados. E o que eu vou dizer para vocês agora aqui vai servir para todos os meus implementos que são montados no trator. Eu tenho uma sequência, né, e a gente pode dizer que isso aí é uma receita de bolo, que, se nós seguirmos, nós vamos fazer esse acoplamento de forma eficiente e principalmente de forma segura. Nós temos sempre que lembrar a questão da prevenção dos acidentes, visto que a agricultura é a segunda atividade no mundo que mais mata, que mais os trabalhadores se envolvem em acidente. Nós só estamos perdendo aqui para a atividade mineradora. E isso não é o Leonardo que está dizendo, não. Isso é a organização, é a OIT, é a Organização Internacional do Trabalho, né? E o Brasil é um dos países que mais tem acidentes de trabalho envolvendo máquinas no mundo. E aí agora é o Leonardo que está dizendo, através dos dados que a gente tem de mais de 10 anos de levantamentos aí do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, o LIMA. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? E os maiores problemas que nós temos no campo quebrar alguns paradigmas e principalmente conscientizar o nosso operador que ele precisa ter cuidado no trato com a máquina e também utilizar e conhecer os recursos que a máquina nos dá. Então, lá no campo, na hora de acoplar os implementos, é muito fácil você ver situações de o operador pedir o auxílio de várias pessoas, de outras pessoas, para ajudar nesse acoplamento. A nossa máquina, os nossos tratores, eles são produzidos dentro do processo de engenharia para que esses acoplamentos, usando os recursos da máquina e procedendo o passo a passo de forma correta, somente o operador consegue fazer isso rapidamente, de forma prática e principalmente de forma segura. Tá? E nós vamos comentar um pouco aqui. E já aproveito e já faço o convite para vocês. Hoje, às 19 horas, vai sair um vídeo no nosso canal do YouTube, nesse que vocês estão assistindo, e o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Instagram, o link do canal está aí na bio, exatamente mostrando passo a passo de como acoplar o implemento montado. No caso, a gente usou o exemplo do arado, de forma fácil, prática, rápida e segura. Para vocês terem uma ideia, eu só vou usar o motor do trator para se aproximar e fazer o acoplamento do primeiro ponto. Depois disso, eu posso desligar o motor, que eu não preciso mais nem da máquina funcionando. Só vou usar os recursos do meu equipamento. Então, a receita de bolo é a seguinte: a maioria dos nossos tratores,
o braço esquerdo ele é fixo. Fixo de que maneira, Leonardo? Para que eu possa movimentar para cima e para baixo, eu aciono o sistema hidráulico. Quando eu aciono o sistema hidráulico, os dois braços se movimentam para cima e para baixo. Hoje, vários modelos de trator, eles têm regulagens individuais em cada braço. Então, eu tenho uma caixinha niveladora que eu giro ela subindo ou abaixando o meu braço. Então, se eu tiver essa condição do lado esquerdo, eu posso começar por qualquer um dos dois braços. Mas, via de regra, eu não tenho em todas as minhas máquinas. Então, vamos estabelecer uma ordem. Primeiro, o braço esquerdo, porque ele é um braço fixo. Então, nós vamos fazer o acoplamento. Duas coisas importantes, pessoal, nesse processo. O operador precisa entender o seguinte: quando ele for tirar, ele precisa saber que ele vai precisar acoplar outra vez. Então, a retirada do meu implemento é um fator importante. Então, procure sempre desacoplar o seu implemento num local de fácil acesso. Se você deixar o implemento num local desnivelado, num local apertado, num local inclinado, você vai tirar ele do trator. Mas isso vai dificultar a sua vida quando você for acoplar. Então, lembre-se que toda vez que tira, você tem que colocar. Uma hora você vai ter que precisar desse equipamento. Então, o local onde você vai desacoplar é importante de se observar. Então, esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe é com relação à aproximação do meu trator ao implemento. Se nós usarmos algumas dicas de aproximação, e a aproximação sendo bem feita é 50% do sucesso do meu acoplamento. Então, guardem isso aí, que a gente não vai ver isso escrito em nada, são experiências do nosso dia a dia. O terceiro ponto do meu trator, basicamente, ele está ali no meio, na parte de trás do sistema hidráulico. Então, se eu estiver me aproximando do trator, lá da plataforma de operação, eu traço uma linha imaginária do terceiro ponto na torre do meu implemento. Então, se eu conseguir, na hora de estar dando a marcha ré, alinhar o terceiro ponto com a torre, o meu braço inferior esquerdo e direito praticamente já está na posição de acoplamento. Se eu me aproximar com o trator muito para o lado, seja para a esquerda, seja para a direita, na hora de acoplar lá, um braço entra, o outro vai estar muito longe. Então, o segredo do acoplamento é a aproximação. Se eu me aproximar de forma certa, eu diminuo a dificuldade na hora de fazer o acoplamento, e isso é praticamente 50% do processo de acoplamento já feito e já finalizado. Então, isso é importantíssimo. E, obviamente, essa aproximação também ela tem que ser feita em baixa velocidade. E em marcha ré, pouca aceleração, para que você tenha o controle. Se você se aproximar muito rápido, a sua reação para poder alinhar o trator fica mais complicada. Então, venha devagar e guarde sempre. Trace uma linha imaginária entre o terceiro ponto e a torre, os braços já vão estar na posição. Feito isso, parou o trator, verificou que o braço esquerdo já está no ponto de acoplar, e aí nós vamos ter diferentes tipos de formas de acoplamento, tá certo? Naquele exemplo das partes lá do trator, tem um pino. Então, eu abro o braço, né, e depois empurro o pino e coloco o contrapino. Na foto que vocês estão vendo aqui, o braço, né, ele vai entrar dentro de uma cavidade, ó, tá certo? E aí eu vou passar o pino. Então, independente da forma, né, o processo é esse. Se aproxima, alinhando e acopla o braço esquerdo primeiro. Depois de acoplado, você pode você pode desligar o trator, aciona as marchas, puxa o freio de mão e vai descer da máquina. Não há necessidade mais do motor estar funcionando, porque você não vai precisar erguer o sistema hidráulico do meu trator. Você vai usar os recursos que eu tenho no terceiro ponto e no braço direito. O segundo ponto a acoplar é o terceiro ponto.
Terceiro ponto, quando a gente gira, né, é o número 2 que está aí na nossa imagem, quando a gente gira essa barra telescópica, podemos chamar assim, eu consigo estender ou eu consigo recolher esse terceiro ponto. Então, recolher ou estender, o que vai acontecer? Vai ser em função do que eu preciso afastar ou aproximar o meu implemento para acoplar o braço direito. Então, o que vai coordenar essa ação é a posição que está o meu braço direito na máquina. E eu estou dando aqui o maior spoiler do vídeo que vai sair lá, que eu mostro isso ao vivo ali de forma muito prática. Tá certo? Então, se o meu braço direito, ele está afastado do meu implemento, né, o implemento está para frente, o braço está para trás, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que afastar o meu implemento. Então, eu vou estender o meu sistema hidráulico, o meu terceiro ponto, Se ele estiver mais para trás, né, o implemento para trás e o braço para frente, eu vou girar e recolher o meu terceiro ponto. Então, eu aproximo até o momento que ele já possa ser acoplado e colocado o pino e o quebra-dedo, a minha trava. Aí, muitas vezes, acontece o quê? Ele já está na posição, mas o braço está para cima ou o braço está para baixo. Aí eu vou usar a caixinha niveladora. Com essa caixinha niveladora, eu giro e aí ela vai levantar ou vai abaixar somente o meu braço direito, até chegar na posição de acoplamento. Então, eu vou combinando o terceiro ponto e o braço direito até conseguir o meu acoplamento. E eu faço isso da forma muito, muito simples, sem precisar do auxílio de outras pessoas, sem precisar até do meu trator estar funcionando. Então, seguiu essa receita, braço esquerdo, terceiro ponto, braço direito, não haverá problemas no acoplamento. E você faz isso de forma principalmente segura, tá certo? A ordem para desacoplar é a inversa. Começa lá no braço direito, terceiro ponto e braço esquerdo. Problemas que acontecem e principalmente principais erros que os nossos operadores cometem. Com relação à aproximação, eu já disse, deslocando muito para a direita ou muito para a esquerda e não observando o alinhamento do terceiro ponto, vai ter dificuldade de acoplar. Outra coisa, meu terceiro ponto, ele tem duas extremidades. Uma vai na torre e a outra vai lá na viga centro. As distâncias das duas extremidades, elas têm que ser iguais, pessoal. E um erro muito comum que acontece e que estraga o terceiro ponto é que, às vezes, o operador não se atenta para isso, prestem bem atenção, e deixa um lado mais comprido do que o outro. O que vai acontecer? Ele perde curso. Se um lado está mais comprido do que o outro, ele tem menos curso aí para movimentar. E o que é pior, quando ele ergue, se uma ponta estiver muito mais comprida do que a outra, a facilidade desse terceiro ponto entortar é enorme. Principalmente se o meu arado for muito pesado, se o meu implemento for muito pesado. Então, você acaba perdendo o terceiro ponto porque ele entorta. E depois que ele entortou, você pode até tentar corrigir, mas você vai tentar desamassar, ele vai danificar a rosca, vai perder curso, tá certo? E acaba, dependendo da situação, até quebrando. E um terceiro ponto desse aí, ele custa aí em torno de 250 a 300 reais, dependendo do tipo, modelo e local onde você comprar. Então, você está quebrando, danificando uma peça à toa. Então, muito cuidado e prestem bem atenção. As distâncias das duas extremidades têm que ser iguais. Uma não pode estar mais comprida do que a outra, senão eu corro o risco dele entortar e até mesmo quebrar. Ok? Terceiro erro que o pessoal comete é que não usa esses recursos, ok? E aí, na hora de acoplar lá o braço direito, ele pega, ao invés de combinar o terceiro ponto com a caixa niveladora, ele vai lá no quadrante hidráulico e levanta.
Só que quando ele mexe no quadrante hidráulico, ele levanta não só o direito, como também o esquerdo, e aí o implemento fica todo torto, correndo o risco, inclusive, de cair em cima. Então, são situações que acontecem com muita frequência aí no campo, mas por desconhecimento, por erro operacional e muitas vezes por excesso de confiança do agricultor e do operador, tá certo? Então, pessoal, seguindo isso, não há o risco, né, de você se envolver em qualquer tipo de acidente é bem reduzido. Lembrando sempre que, quando a gente fala de acidentes, o risco é inerente à atividade. O que a gente faz é minimizar isso, mas o risco de acontecer sempre pode. Lembra sempre que o único acidente que eu elimino é o da TDP. Tomando uma única iniciativa, toda vez que eu ou qualquer outra pessoa me aproximar desse eixo, desligo ele antes disso. E aí é 0% de probabilidade aí de acidentes. Certo, pessoal? Então, esse acoplamento ele vai servir para qualquer implemento montado. Se for de arrasto, eu recomendo vocês a darem uma olhada aí no nosso canal, que a gente também tem um vídeo, vários vídeos aí sobre o acoplamento feito na barra de tração, que também é muito simples de ser feito. E o pessoal faz uma confusão danada. Não só para acoplar, como também as diversas configurações aí de tipos de cabeçalho, elas têm uma influência direta aí na questão do acoplamento na barra de tração. Então, eu aconselho que vocês deem uma olhada. Ok? Então, vamos passar para essa fase agora, que é a fase aí de regulagens, né, dos nossos arados. E uma coisa que pouca gente não faz dentro desse processo de regulagem é a preparação do trator, que é extremamente importante essa questão de preparação. Nós vimos algumas aulas anteriores o processo de adequação do trator. O trator é uma máquina muito versátil. Ele é empregado nas mais diversas atividades que nós temos na propriedade. Então, ele vai puxar carreta, ele vai fazer a operação de aração, de plantio, de tratos culturais, vai ser usado para passear. Então, todas as operações na fazenda, elas podem ser utilizadas, podem ser feitas pela minha máquina, pelo meu trator. Então, é importante, para que a gente tenha eficiência nessa operação, que a gente possa preparar esse trator. E a adequação, essa preparação é tão importante, pessoal, que a gente consegue, e isso aí são dados de pesquisa que nós já fizemos, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, nós trabalhamos muito com adequação, com performance, com avaliação de consumo de combustível, e a gente consegue reduzir em até 10% ou mais o consumo de combustível. Preste bem atenção nisso, o consumo de combustível da minha máquina. Eu consigo reduzir em até 80% a compactação do solo exercida pelo meu conjunto, e eu consigo aumentar em até 12% ou mais a minha capacidade operacional do meu conjunto, preparando ele para aquela atividade, fazendo a adequação, calculando o peso correto, distribuindo o peso correto, calibrando os pneus, usando os pneus mais adequados. Então, esse conjunto que nós chamamos de preparação do trator é fundamental para o sucesso da minha operação, né? E, obviamente, se você consegue obter esse êxito e você tem uma frota de máquinas, você só vai fazer as continhas, você vai multiplicando isso por cada trator que você consegue. No final das contas, o lucro, né, ou a redução das despesas que você vai ter nessas características dá condições aí de você investir na própria lavoura, né? Nós fizemos, por exemplo, trabalhos no interior de São Paulo, em usinas de cana, que
no final das contas, depois de uma safra de trabalho numa frente que a gente fez os testes, o cara comprava um trator de 180 cavalos só com a redução do consumo de combustível, sem contar na questão da compactação do solo e, obviamente, na redução, no aumento da capacidade operacional, que ele conseguia fazer muito mais hectares por hora, e isso melhorava muito a eficiência do serviço. Então, revejam essa aula, que é muito importante. Então, dentro dessa preparação do trator, eu já falei boa parte, que é a questão da adequação, do cálculo do peso correto, da distribuição do peso, o ajuste da bitola do trator, para poder fazer com que ele consiga realizar a operação e todos os dias suportarem na mesma profundidade, o alinhamento do conjunto trator e o arado, né? Nós vamos ver tudo isso. Então, tudo isso faz parte dessa preparação aí do meu trator. Bom, temos então de regulagens. As regulagens dos nossos arados, elas são, de certa forma, muito simples. Nós temos regulagens que nós fazemos no trator, no sistema hidráulico principalmente, e também aí nos nossos implementos. Então, depois de acoplado aí o nosso trator com o nosso implemento, lá no galpão nós fazemos três regulagens, certo? Primeira delas, o que nós chamamos de nivelamento transversal. E isso vai servir tanto para arado de disco quanto para arado de aivecas, algumas particularidades específicas em virtude do tipo de órgão ativo. Mas, de via de regra, a gente pode generalizar para eles. Primeiro deles, nivelamento transversal. Então, o que eu preciso? Que o meu trator ele esteja colocado numa superfície plana, para a gente proceder a essas regulagens. Eu posso fazer isso no galpão? Posso. Posso fazer isso lá na lavoura? Posso também. Tá? Isso aí vai ficar a gosto de vocês, desde que vocês apliquem e tomem esses cuidados. A superfície tem que ser um local plano, né? E aí nós vamos fazer o nivelamento transversal. O que é isso? Os braços esquerdo e direito têm que estar na mesma altura em relação ao solo. Depois, lá no campo, na forma operacional, há algumas diferenças que nós precisamos fazer em virtude do tipo de arado que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Mas, em via de regra, lá, eles têm que estar ajustados aí e as mesmas alturas têm que estar. Posso fazer isso de duas formas. Medindo a altura do braço, esquerdo e direito, em relação ao solo. Por isso que a superfície precisa ser plana. Ou eu posso medir a distância entre os dois telescópios que estão acoplados aqui, que sustentam, que estão no braço do hidráulico e no braço propriamente dito que vai ao acoplamento. Então, eu meço a distância do braço esquerdo e do braço direito, ela tem que ser igual, tá certo? Para ele estar nivelado transversalmente. E aonde nós vamos proceder isso? Na caixinha niveladora. Então, eu meço, se o meu braço de esquerdo é fixo, eu meço a altura no esquerdo e vou lá, confiro no direito. Se ele tiver maior ou menor, eu vou ajustar na caixinha niveladora, que é uma razão inversamente proporcional. Se eu ergo um braço, ele abaixa o outro, e vice-versa, até eles estarem na mesma altura. Tá? No caso ali da nossa imagem, eles são a medida B, né? Então, é a altura dos braços inferiores. Então, esse é o primeiro nivelamento que a gente faz. O segundo regulagem que nós temos é a centralização do meu implemento no trator. É importante que a gente centralize aí o nosso implemento na traseira do trator para que a gente tenha um alinhamento. Ele centralizado na traseira do trator, a linha de tiro coincide com o meu trabalho. E, com isso, o meu conjunto trabalha de forma estabilizada. Ele não pode estar deslocado nem para um lado e nem para o outro. E como é que nós fazemos essa centralização? Essa centralização nada mais é do que a distância que nós medimos dos braços inferiores esquerdo e direito em relação ao pneu do trator.
Então, eu levanto o meu arado e faço esse ajuste. E esse ajuste, ele é feito ali naquela barra lateral que nós temos, que abre e fecha os meus braços. Alguns são de corrente, outros são de pino, tá certo? Mudam em função de cada tipo de trator, mas o princípio é o mesmo. A mesma distância que eu tenho do braço inferior esquerdo ao pneu esquerdo, tem que estar o braço inferior direito ao pneu direito. E com isso, o meu implemento aí ele está centralizado. Então, essa é a segunda regulagem que a gente faz. Como eu disse, faz no galpão ou pode também fazer lá na lavoura. Normalmente a gente faz essas regulagens prévias lá no galpão, que já está ali acoplando, então já dá aí a sequência. Pessoal, alguma dúvida aí? Está tranquilo? Vocês estão muito quietinhos aí. Por favor, perguntem. E a terceira regulagem que nós fazemos é o nivelamento longitudinal. Esse nivelamento longitudinal nós fazemos no terceiro ponto. E de que forma? Eu ergo meu implemento e abaixo. Todos os corpos, né, os órgãos ativos, seja ele disco, seja ivecas, tem que tocar o solo ao mesmo tempo. E aí eu vou ajustando ali no sistema hidráulico, abaixando a traseira, levantando a traseira, abaixando a dianteira, levantando a dianteira, para que isso aconteça. Tá certo? No caso aí dos arados reversíveis, esse nivelamento longitudinal, nós temos que deixar o primeiro disco mais alto de 20 a 30 milímetros. Para a gente, muitas vezes, para facilitar o dia a dia, a altura da bota, da botina. Então, você levanta o primeiro disco, se a sua botina passar por baixo dele ali, tá ok. Ele tem que ter essa elevaçãozinha, porque na hora lá de trabalhar, como ele reverte para um lado e reverte para o outro, essa diferença dá uma qualidade melhor de trabalho. Então, é um detalhe específico aí do nosso arado de discos reversível. Outro ponto importantíssimo, pessoal, que muita gente nem sabe e erra muito lá no campo, é a furação na torre do meu implemento. É outra receitinha também que a gente tem e que deve seguir. Nós vamos ter essa furação também no sistema hidráulico do trator, lá no terceiro ponto. Lá no trator, essa regra aí não vale. Tem uma outra situação. Para o meu implemento, e isso vai servir para todos eles, se eu tiver 3 furos, se eu tiver 2 furos, é a mesma concepção. No caso aqui, o nosso arado tem esses 3 furos. O que são esses furos? São posições diferentes que nós vamos acoplar o meu sistema hidráulico. E aí nós precisamos entender uma coisa. Existe nas nossas máquinas um sistema que nós chamamos ele de sensibilidade. O que é isso? É uma inteligência que o sistema hidráulico tem que corrige automaticamente a altura dos nossos braços em função de um esforço que é feito no terceiro ponto do meu trator. Por que precisa ter isso? E como isso funciona? Porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender a importância de se acoplar no furo correto. E muita gente erra isso no campo e acaba fazendo a operação de forma ineficiente, vai atrapalhar a qualidade da operação e muitas vezes ele não consegue nem atingir a profundidade que ele quer. O que acontece com relação aos nossos arados? O que é importante? Quando a gente define a profundidade de trabalho, nós temos que regular o nosso arado para que ele sempre trabalhe dentro dessa profundidade. Então, vamos imaginar que eu quero fazer a operação a 20 centímetros de profundidade. Eu vou regular o arado para isso, certo? E aí vou lá para o campo e vou trabalhar. Só que, na lavoura, na minha área, as superfícies são irregulares. E o trator ele vai acompanhando essas superfícies, essa irregularidade da superfície. Mas o meu arado não pode acompanhar.
Se o meu arado acompanhar essas irregularidades, depois que eu der o primeiro corte, se eu olhar para trás e ver o sulco está desse jeito. Tem lugares que está a 30 centímetros, tem lugares que está a 10 centímetros, tem lugar que está a 20 centímetros. Então, ele não pode cortar, ele tem que cortar linear, mantendo a profundidade de trabalho. Bom, e aí o que a gente podia imaginar? Bom, mas eu corrijo ali o hidráulico. Quando eu ver que ele está afundando demais, eu levanto. Quando ele vê que ele está levantando demais, eu abaixo. Ok, mas você, operador, não tem essa sensibilidade e o sistema também não tem uma reação lá na alavanca de controle hidráulico para suprir isso. Mas ele tem um sistema que faz isso automático. Então, essa sensibilidade que a gente tem no nosso sistema hidráulico, isso é para todos os tratores, independente de modelo, ele faz essa correção automaticamente, à medida que o terceiro ponto faz força ali na viga C, lá onde está acoplado no trator. Então, quando o arado fica no solo, há uma reação contrária. Concorda? E essa reação contrária força o meu terceiro ponto. Quando ele força o terceiro ponto, o que ele faz para o sistema? Preciso que você alivie, levante. Aí ele vai e ergue, corrige essa situação. Quando reduz o esforço, né, então alivia ali o terceiro ponto, ele entende que precisa abaixar. Então, isso é exatamente quando o trator faz esses movimentos acompanhando a superfície do solo. Então, automaticamente, o meu sistema vai fazendo esse controle. E aí eu não preciso me preocupar. Desde que a gente coloque e acerte o pino nessa furação. Então, nos meus implementos, o furo de cima, onde está lá o número 3, nós colocamos ali quando o meu solo é leve, quando o meu solo é arenoso. O número 2, que é o do meio, é sempre intermediário. E o número 1, que é lá embaixo, eu vou acoplar ali para solo duro, solo compactado, solo seco, solo pesado e também para transporte. O que isso faz? Se, por exemplo, o meu solo é duro e eu coloco lá no número 3, que é para solo arenoso, o que vai acontecer? O mínimo de esforço que for feito ali vai fazer com que o meu implemento levante. Então, o solo é muito duro, então o tempo inteiro ele vai estar forçando ali e o implemento está entendendo que ele precisa levantar. Aí eu não consigo penetração com o arado e não consigo a profundidade de trabalho que eu quero. Entenderam isso? A importância de se acoplar no furo correto? Senão você vai confundir o sistema e você vai ter dificuldade de profundidade, vai atrapalhar a qualidade da operação e você não vai ter o equipamento ali na sua condição ótima de trabalho. Lá no trator, essa furação ela pode ser invertida, ela pode mudar ou não. O que é importante lá na nossa máquina? Identificar aonde está a agulha que faz esse acionamento. Ou ela está em cima ou ela está embaixo. Identificando isso, aí é simples. O furo que estiver mais próximo à agulha, mais facilmente ele aciona ela. Então, o implemento vai tender a subir. Quanto mais distante, mais força vai ter que fazer para que ele possa acionar o sistema. Aí, identificou isso, é fácil. Mais distante, solo duro. Mais perto, solo macio. Acabou. E o meio é sempre intermediário. Com isso, a gente consegue evitar essa situação. Ok? Então, dica fantástica aí, viu? Bom, a outra regulagem que nós temos, aí não é para todos, somente para o arado, que eu tenho aquele eixo transversal ali, onde eu acoplo o braço esquerdo e o braço direito, ele é móvel. Né? Então, eu mudo a configuração através de uma numeração que eu tenho aí na lateral. Né? Então, vocês veem que eu tenho 1, 2 e 3 em algarismo romano. E essa regulagem, eu vou alterar o quê? A largura de trabalho do conjunto inteiro. Então, eu posso deixar o meu arado com a máxima largura de corte, eu posso deixar o meu arado com a mínima largura de corte. Então, à medida que eu vou deslocando ali para a posição 3, eu tenho a menor largura de corte. Para a posição 1, eu tenho a maior largura de corte. E os do meio é intermediário.
Essa questão de largura, de regulagem da largura de corte vai ser o mesmo princípio que a gente viu da torre, o tipo de solo. Se eu tenho um solo mais pesado, né, e eu quero poupar um pouco o meu trator, eu diminuo a largura de corte do conjunto. Vou perder um pouco de capacidade operacional, mas não vou forçar tanto o trator. Se eu tenho um solo mais leve, eu aumento aí, boto na máxima largura de corte, porque o solo é mais leve, e então eu aproveito para fazer o máximo de área possível com o meu arado. Então, essa regulagem vai ser em função dessa característica e você vai mexer se você quiser. E é muito fácil, só que você tem que fazer essa regulagem com o arado desacoplado. Vai soltar aquelas duas porcas ali, tanto de um lado quanto de outro, vai botar na posição que você quer, aí, feito isso, definiu, aperta e aí você faz o acoplamento. Porque ele acoplado você não consegue mexer. Tá ok? Outra regulagem que nós fazemos é com relação à regulagem da roda guia. E a roda guia, ela tem duas funções. Ela vai influenciar na profundidade de trabalho do meu arado e ela vai funcionar como leme, como uma guia, para poder manter o alinhamento do meu conjunto. Bom, com relação à profundidade de trabalho, vocês estão vendo que a gente tem vários pontos que a gente mexe lá no meu arado para ajustar aí a regulagem de trabalho, ok? A roda guia é um deles. Então, essa mola que vocês estão vendo em amarelo aí, ela é uma mola que faz o quê? Quando eu levanto o meu arado, a roda guia fica mais baixo do que os discos. Quando eu abaixo o meu arado, o primeiro elemento que toca no solo é a roda guia. E a força exercida pelo solo vai fazendo com que essa mola seja retraída, a roda guia vai levantando e o arado vai abaixando. Então, a pressão dessa mola ela é fundamental nesse processo. Se eu tenho um solo muito duro, o que eu faço? Eu solto a pressão dessa mola, porque o mínimo de resistência do solo vai fazer com que a mola retraia e a roda guia levante e o arado abaixe. Se eu tenho um solo muito leve, eu aumento a pressão da mola, para que tem que ter um esforço muito grande para poder a roda guia levantar. E o solo é leve, então isso facilita aí a questão da penetração. Então, esse é um fator importante que muita gente não conhece, essa ferramenta e esse elemento lá. A outra questão que nós temos aí com relação à roda guia é o ângulo de ataque. Eu vou mostrar para vocês como isso faz, tá certo? Em função também do tipo de solo, e eu altero, porque o eixo dessa roda guia ele não é um eixo reto, ele é um eixo excêntrico. Então, quando eu giro esse eixo, ele vai mudando o ângulo de ataque da roda guia. E aí eu vou fazer isso, você vê que tem um referencial ali, 1, 2, 3 em romano, em função também do tipo de solo, mas em termos práticos, o que eu aconselho a vocês? Ver alguns riscos, depois de feito todas as regulagens, lá na área que você vai fazer. Se o trator estiver tendendo a sair para a esquerda ou para a direita, você mexe no ângulo de ataque da roda. Então, se ele quer sair para a esquerda, eu giro o ângulo para a esquerda. Se ele quer sair para a direita, eu giro esse ângulo para a direita. E aí vou lá, dou mais alguns tiros para ver se ele estabilizou. Estabilizou, não mexo. E aí tá ok. Se você foi lá para o campo, começou a trabalhar, o trator não quer sair nem para um lado nem para o outro, não mexe nesse ângulo, independente do tipo de solo. Trabalha sem problema nenhum, que ele não está tendendo a sair nem para um lado nem para o outro, está alinhado, então vai embora trabalhar. Não há necessidade de mexer. Isso termos práticos, tá certo? Porque se ele estiver tendendo a sair para um lado ou para o outro, se você não corrigir, você não consegue trabalhar com o trator. E aí o trator começa a andar de lado, né? Começa a fazer igual o caranguejo, né? Andando de lado. E aí você não consegue manter a estabilidade, a qualidade do seu trabalho vai ser comprometida, o rendimento do seu trabalho vai ser comprometido. E aí, muitas vezes, os operadores, o que fazem?
por preguiça ou até mesmo por não conhecer esse mecanismo. Pisa no freio. E quando ele pisa no freio da roda, então se o trator está indo para a direita, ele pisa no freio da roda esquerda e vice-versa. Ele consegue corrigir. Então o freio funciona como o leme que a roda guia deveria fazer. O problema é que ele tem que trabalhar o tempo inteiro com o freio de mão puxado. E aí isso vai, no final do dia de trabalho, já foi embora aí o freio do trator. Outra regulagem que nós fazemos aí no arado de discos é a regulagem do ângulo vertical. Então eu posso deixar o disco mais em pé ou eu posso deixar o disco mais deitado, tá certo? E em virtude das características do tipo de solo. Solo mais duro, tem mais dificuldade de penetração, disco mais em pé. Solo mais leve, não tem muita dificuldade de penetração, solo mais deitado. E aí, em função disso, eu aumento, melhoro a capacidade de penetração do meu arado de discos. E essa regulagem ela pode ser feita soltando parafusos na parte de trás aqui da minha coluna, né, ou colocando cunhas, isso vai mudar de modelo para modelo. Um detalhe importante, pessoal, é que todos os meus arados, eles têm uma limitação de profundidade. Eu posso mexer em todas as regulagens de profundidade que a gente já mencionou e que podem ser feitas lá, tanto no trator quanto no meu arado. Mas a capacidade máxima de penetração do arado de discos é 1/3 do seu diâmetro. Por que isso acontece? Porque aqui atrás, vocês estão vendo aqui, ó, é um cubo onde a gente fixa esse disco. E esse cubo, ele esbarra no chão. E aí não consegue mais penetrar. Então, a máxima capacidade de penetração de um arado de disco é 1/3 do seu diâmetro. Guardem isso. Se depois de ter feito todas as regulagens você ainda não atingiu a profundidade de trabalho que você quer, o que você tem que fazer? Você tem que trocar o disco por um disco de diâmetro maior. Então, fica aí a dica. Outro ajuste que nós fazemos é o ângulo de ataque horizontal. Então, eu posso mexer, né, na coluna do disco ali, do conjunto, deixando esse disco mais perpendicular em relação ao deslocamento do trator, tá certo? Ou mais paralelo. O que vai acontecer com isso? Também em função do tipo de solo. Todos os ajustes que a gente faz em cima do tipo de situação que eu tenho no solo. Solo duro, solo leve, solo macio, solo pesado e mediano. Então, se eu deixar ele mais perpendicular ao deslocamento do trator, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a largura de corte do meu arado, do meu disco, melhor dizendo. Vou diminuir a rotação do disco. E eu vou usar isso para solos mais leves. Se eu tiver... que aí eu tenho menos esforço de tração. Se eu deixar ele mais paralelo em relação ao deslocamento do trator, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a largura de corte do meu disco, mas eu vou aumentar a velocidade de rotação. Ele vai girar mais rápido. Com isso, ele tem mais facilidade de penetrar, vou diminuir o esforço de tração e vou usar ele em situações onde eu tenho um solo mais duro e também em situações onde eu tenho muita palhada na superfície do solo que está dificultando a penetração. Então, se eu aumento a rotação do disco, ele penetra e facilita esse processo. Ok, pessoal? Obviamente, quando a gente mexe individualmente nos discos, a gente tem que deixar todos os discos do meu conjunto na mesma regulagem. Eu não posso, por exemplo, deixar o primeiro disco mais em pé e os demais mais deitados, um disco com maior largura e os demais com menor largura. Se eu mexer em um, eu tenho que mexer em todos eles. Então, é um detalhe que parece bobo, mas que muitas vezes isso acontece lá no campo da pessoa, do operador, deixar aí mexer num disco só, em dois, e não mexer em todos. Então, todos têm que estar iguais. Pessoal, dúvida aí com relação ao arado de discos? Está tranquilo? Vamos passar, então, para o nosso arado de Iveco.
O arado de disco, vocês observaram que ele tem uma complexidade maior de regulagens, mas elas são muito simples de serem feitas, tá certo? O arado de Ayvekas, na verdade, ele não tem tantas situações de regulagem, mas ele acontece que ele tem a regulagem dele é uma coisa mais técnica e não é, ele tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer. Primeira regulagem, né? E na verdade são a maior parte de conferências que a gente faz, aquelas iniciais que a gente falou, procedo também para o arado de disco, os nivelamentos transversal, longitudinal e a centralização. Depois disso, nós vamos conferir medições aí no nosso arado, e comparando isso com padrões, com referências que a gente tem. Então, a primeira conferência, a primeira regulagem é a sucção vertical. A sucção vertical ela é responsável pela penetração do arado no solo. E como é que como nós definimos isso? É um espaço, uma folga que vai existir entre a ponta do rastro aqui e a superfície do solo. E essa folga ela tem que estar entre 3 a 12 milímetros. Tá certo? Então, eu passo com o arado, abro o sulco, depois eu vou conferir lá essa altura entre a ponta do rastro e o solo aqui. Essa altura tem que estar de 3 a 12 milímetros, tá ok? Outra regulagem que nós vamos conferir é a sucção horizontal. A sucção horizontal, ela funciona como o alinhamento do conjunto. O arado de Ayvekas, ele não tem roda guia, ele tem uma roda limitadora de profundidade. Então, o que faz o alinhamento é a sucção horizontal. Então, quando a gente passa com o arado, ele vai formar o suco. O suco do arado de discos é uma bacia. O suco do arado de Ayvekas é uma parede e um ângulo de 90 graus com a base. Então, a sucção horizontal é a folga que vai existir entre a parede do suco e a lateral do rastro. Essa folga ela tem que estar de 12 a 18 milímetros entre a parede do suco e a lateral do rastro. Se isso estiver fora, significa dizer que eu preciso substituir o rastro. Aí eu troco ele por um rastro novo, porque há muito desgaste, né, que ocorre em função do trabalho do equipamento. Então, com o tempo, isso desgasta. Outra conferência que nós fazemos é o alinhamento horizontal. Esse alinhamento horizontal nada mais é do que medir as distâncias entre as pontas das relhas e a ponta das Ayvekas. Essas distâncias elas precisam ser iguais, tá ok? E aí, se tiver diferença, essa diferença tiver em torno de 10%, eu preciso trocar a parte que está afetada. Se é a Ayveka, troco a Ayveka, se é a relha, troco a relha. Todas, tá ok? Outro alinhamento que nós vamos conferir é o alinhamento vertical. E o alinhamento vertical é a medição com o arado na superfície do solo, de preferência tem que ser a superfície plana. Eu vou medir a altura vertical da ponta da relha até o chassi do arado, de todos os meus corpos, de todas as minhas Ayvekas. Essas distâncias precisam ser iguais. Se tiver uma diferença aí de 10%, eu tenho que substituir a minha relha por outra nova. Então, observem que as regulagens, né, os ajustes que nós fazemos no arado de Ayvekas, eles são mais técnicos, mas são relativamente simples, ok? Que nós vamos fazer essas conferências lá toda vez que a gente for trabalhar com equipamento de tempo em tempo, e isso aí vai facilitar o processo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Se manifestem, que a gente, então, vai caminhando aí para o final. Então, esse vídeo que vocês estão vendo aí pelo YouTube é a reversão do arado de Ayvekas. Então, vocês conseguem ver aí
quando eu chego no final do talhão, ele faz aí a reversão, posiciona no mesmo sulco e aí eu consigo trabalhar. A parte de baixo fica em cima, a parte de cima fica embaixo e aí eu consigo ir e voltar aí no mesmo sulco. E aqui mostrando, né, o arado de discos, né? É só um pequeno vídeo promocional aí do nosso laboratório. E já vai mostrar aí para vocês o trabalho aí do arado de discos. Né? E aí, no caso, é um arado de discos reversível, né? Então, vocês veem o tombamento da leiva, como é feito, né? Então, pessoal, nós ficamos por aqui com aquela frase, né, que a gente sempre lembra vocês, que o acidente acontece quando a prevenção falha. Lembrando sempre que o Brasil hoje figura no cenário aí nacional como um dos países que mais tem acidentes envolvendo máquinas agrícolas. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, o acidente na agricultura, e principalmente envolvendo as máquinas, ocupa o segundo lugar em números, o segundo lugar em mortes e o segundo lugar em mutilações, tornando aí os operadores incapacitados aí para o trabalho. Ok, pessoal? Obrigado, então. Tenham todos aí um bom dia e a gente vai encerrando por aqui. Grande abraço a todos, um excelente resto de semana.